Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, que todos vocês possam sentir o nosso abraço, o nosso, quando eu falo, é da nossa casa Fabem, esse abraço fraterno, dessa casa que nos acolhe com amor, com carinho. Lembrando a vocês, se que alguém, optar pela fluidificação da água, que pegue seu copinho, que depois nós vamos ter fluidificação. E lembrando, para que vocês possam estar com as câmeras fechadas, com os microfones fechados, para que nós possamos dar início à nossa tarde, ao nosso encontro, que é um encontro que nós vamos ter acesso às informações dos ensinamentos de Jesus. E para a nossa leitura preparatória, nós vamos chamar a nossa colega, a nossa irmã tarefeira da nossa casa, Renata. Ok, Terezinha. Boa tarde a todos. Eu vou fazer a leitura de um capítulo do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Página 41. O título é Páginas. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Tiago 3,17. Toda página escrita tem alma, e o crente necessita auscultar-lhe a natureza. O exame sincero esclarecerá imediatamente a que esfera pertence. No ciclo da atividade destruidora no mundo ou no centro dos esforços de edificação para a vida espiritual. Primeiramente, o leitor amigo da verdade e do bem analisar-se-á as linhas, para ajuizar da pureza do seu conteúdo, compreendendo que, se as suas expressões forem nascidas de fontes superiores, aí encontrará os sinais inequívocos da paz, da moderação, da afabilidade fraternal, da compreensão amorosa e dos bons frutos, enfim. Mas, se a página reflete os venenos sutis da parcialidade humana, semelhante mensagem do pensamento não procede das esferas mais nobres da vida. Ainda que se origine da ação dos espíritos desencarnados, postamente superiores, a folha que não faça benefício em harmonia e construção fraterna é apenas reflexo de condições inferiores. Examina, pois, as páginas do teu contrato com o pensamento alheio, diariamente, e faze companhia àquelas que te desejam elevação. Não precisas das que se te fugirem mais brilhantes, mas aquelas que te façam melhor. Que assim seja. Que assim seja. Agora a nossa companheira Rita Costa vai fazer a nossa prece inicial. Pois não, boa tarde a todos. Vamos pedir a Jesus que nos eleve em pensamento e em sentimento, para que possamos estar com o pensamento e o sentimento voltado para o amor, para a caridade, para a misericórdia, para a doação. E Jesus nos
e toda a espiritualidade que coordena esta reunião, nos intua, Senhor Jesus, para que possamos oferecer o que de melhor nós temos, para que possamos doar tudo de bom, tudo que viemos cultivando ao longo da nossa vida. Que, como diz a lição, nossa vida são páginas de um livro que todo dia escrevemos e que todo dia temos a chance de fazer uma escrita melhor. Pedimos, Senhor, que abençoe a todos que estão presentes e que abençoe a todos que não puderam estar presentes e que possamos estar totalmente concentrados na intenção de oferecer o que de melhor podemos nesta reunião. Que assim seja. Que assim seja. Vai estar conosco aqui novamente, né? O doutor João Marcos, que ele pertence ao Núcleo de Estudos e Pesquisa do Evangelho e atualmente está em Anchieta. E ele vai trazer para nós estudos, ensinamentos de Jesus sobre o título Eu Venci o Mundo. Pois não, doutor João? Então, boa tarde a todos. Todos me ouvem? Boa tarde. Sim. Graças a Deus, então. Mais uma vez, irmãos, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu agradeço o convite, né? E tentando trazer o meu melhor, como a nossa irmã falou na sua prece muito sábia, eu vim hoje trazer para vocês algumas reflexões sobre a perícope, né, sobre a passagem evangélica referente ao Evangelho de João, no seu capítulo 16, entre os versículos 29 e 33, que é chamada Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É o final, para a gente começar contextualizando, é o final de um grande discurso que Jesus faz para os seus discípulos logo após a última ceia. Eu queria compartilhar com vocês, se for possível, uma apresentação que a gente fez para justamente a gente poder melhorar os nossos apontamentos e atiçar ainda mais a curiosidade e a percepção de vocês. Se for possível, todos conseguem ver a minha apresentação? Tem para... Sim. Ok. Todos ainda conseguem ver a minha apresentação? Sim. Ok, perfeito. Então vamos começar aqui do início. Para a gente começar contextualizando, e foi nos pedido, antes da gente falar dessa passagem evangélica propriamente dita, foi nos solicitado que a gente falasse um pouquinho sobre a depressão e tentasse fazer um link, né, tentar ligar as nossas reflexões de hoje justamente à passagem evangélica que está relacionada hoje com João. Se por acaso vocês pararem de ver a apresentação em qualquer momento, vocês me avisem e me sinalizem para que eu possa voltar com ela, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa saber sobre depressão... Travou aqui, gente, só um minutinho. Isso. A primeira coisa que a gente tem que saber sobre depressão é que ela, já no século V, né, 460 anos antes de Cristo, Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, ele já dizia para a gente que quando o nosso medo e a nossa tristeza persistirem por muito tempo, ou seja, quando tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós vivenciamos, todo o conhecimento que nós carregamos, toda a carga moral e intelectiva e toda a materialidade que nos cerca, nos servindo para uma vida melhor, não forem suficientes para que a gente desfaça o nosso medo e a nossa tristeza, segundo Hipócrates, já no século V a.C., ele dizia que aí, nesse momento, você estaria adentrando a esfera de uma doença que ele chamou, e foi o primeiro médico da história da humanidade a chamar de melancolia. O que antes a Grécia Antiga chamava de melancolia, hoje nós chamamos de depressão.
Para vocês terem uma ideia do impacto, da importância clínica, do quanto lesiva e perigosa pode ser a depressão, ela é uma das principais causas de perda de anos de vida produtiva. Hoje, no planeta Terra, segundo a Organização Mundial de Saúde, se eu ainda estou atualizado, ela é a segunda maior causa de afastamento do trabalho, uma segunda maior causa de invalidação do ser humano para a aptidão laboral, ou seja, ela é a segunda maior causa de inutilização do ser humano enquanto força vital, força produtiva, força cooperante para a sociedade. Todos estão vendo os slides passando, gente? Se não tiver, por favor, me sinalize, tá? Tá tudo tranquilo. Tá, joia. Outra coisa que é muito importante a gente saber sobre a depressão, para a gente ter noção do quão perigoso é nós nos permitirmos adentrar as esferas de fatores de risco emocionais que podem nos levar a uma depressão, né? E, por favor, me entendam e não me entendam mal, eu não estou dizendo que a depressão é 100% precavível, 100% prevenível. A gente sabe hoje que na medicina que existem fatores biogenéticos, né, neurogenéticos e neurobiológicos que estão intimamente ligados, principalmente com as doenças que nós chamamos na psiquiatria de esfera negativa do humor, esfera negativa dos afetos. E a depressão é a maior delas. Obviamente, nós, enquanto espíritas, temos que entender que alguns espíritos, em seu projeto reencarnatório, por merecimento e justa necessidade, recebem o mérito e a oportunidade, segundo seus prepostos espirituais e seus curadores espirituais, para experimentar na sua nova jornada reencarnatória a vivência desse transtorno tão prejudicial, tão perigoso. Mas também é verdade, e nós, enquanto espíritas, vamos refletir sobre isso hoje, que muitos casos de depressão, se não a maioria deles, eles são ocasionados por uma permissão endógena que vem da nossa ignorância da lei divina. Muitas das vezes, nós mesmos somos os maiores artífices dos nossos quadros depressivos. E nós vamos tentar refletir sobre isso hoje. Voltando, é importante que a gente saiba que a depressão é tão perigosa, tão maléfica e deve ser combatida com nossas forças, porque um dos motivos é que ela é causadora de 60% de todos os suicídios realizados no planeta Terra hoje. E eu não sei se vocês sabem, o suicídio hoje é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Maior do que acidentes, maior do que violência, maior do que câncer, maior do que infecções, maior do que outras doenças. É a segunda maior causa de morte entre os espíritos reencarnados com 15 a 29 anos, é o suicídio. E a depressão é causadora de 60% desses casos. Outro motivo que nos deve preocupar é que a pessoa, a partir do momento que ela se insere nessa vivência, ou a partir do momento que a gente constata que ela tem um transtorno depressivo, ela está estatisticamente 20 vezes mais perto de cometer suicídio do que a população normal. Não sei vocês, mas isso, para mim, principalmente na minha profissão, é extremamente, além de alarmante, preocupante. E aí a gente precisa adentrar só para vocês entenderem a importância do que vai ser refletido aqui hoje. Eu preciso dar minimamente uma noção diagnóstica de como que a gente, enquanto médico, enquanto médicos especializados em saúde mental, como que a gente suspeita que uma pessoa possa estar com depressão ou se ela está atravessando só um período de maior tristeza aceitável e justificável. A tristeza e o desânimo são os carros-chefes da depressão. E, geralmente a pessoa tem a tristeza e o desânimo atrelados a um total desgosto pela vida, uma perda potencial e quase que absoluta do prazer de estar vivo. Isso junto com um sentimento de inutilidade, de culpa, ou o que a gente chama tecnicamente de menos-valia. A pessoa acha que ela é um peso morto, não vê sentido na vida dela.
E tudo isso atrelado a uma tristeza e um desânimo que são muito mais intensos e muito mais duradouros do que a maioria das experiências que nós julgamos aceitáveis de tristeza. A gente hoje não consegue prever qual o tempo ideal para você fechar um diagnóstico de depressão, mas os livros diagnósticos em psiquiatria sugerem que, dependendo da intensidade, 2 semanas de vivência duradoura, diária, né, onde ocupe a maior parte do dia com um impacto funcional considerável de tristeza e desânimo intensos, essa vivência por 2 semanas já levanta uma hipótese de ser um transtorno depressivo. 2 semanas, gente. O que são 2 semanas do nosso tempo na vida corrida que a gente leva hoje? Né? E aí, eu espero que vocês estejam pensando já assim, nossa, eu acho que eu tenho depressão, ou eu acho que eu já tive depressão, ou eu acho que eu estou começando a ter uma depressão. Vejam bem, como a gente falou anteriormente, a experimentação do sentimento de tristeza, de desânimo, de desprazer, de culpa, de inutilidade, ela tem que ser intensa ao ponto de tirar você das suas rotinas mais simples e mais frequentes do seu dia a dia. Uma pessoa com depressão, muitas das vezes, ela não tem nem ânimo, nem coragem, nem vontade, nem prazer de levantar da cama de manhã. Um novo dia para ela é mais um novo dia de martírio. Então, nós temos que pensar muito bem, porque principalmente no mundo que nós vivemos hoje, imediatista e extremamente opressor das nossas fraquezas e das nossas limitações, a gente observa vários pacientes que são medicados quase que à revelia, por queixas que muitas vezes poderiam ser resolvidas com a devida psicoterapia, com uma devida abordagem acolhedora do ser, com um devido esclarecimento sobre as diferenças entre um transtorno incapacitante e uma vivência um pouco mais intensa de um sentimento de inferioridade, de nulidade, de desprazer. E aí, adentrando a nossa perícope, a nossa passagem de hoje, né, que fala sobre vencer o mundo, que foi o final desse discurso de Jesus, como eu falei para vocês, esse discurso começa exatamente na última ceia. Historicamente, tentando contextualizar para que vocês entendam, nesse momento, segundo a narrativa de João, Jesus tinha acabado de adentrar a Jerusalém para a sua última visita em Jerusalém, era próximo da Páscoa. E aí, ele, depois de ter sido aclamado pelo povo, preocupou sobremaneira aos líderes espirituais daquela época, né, os principais do templo e os sacerdotes, que viram definitivamente o poder de influenciação que Jesus estava tendo e começaram a tramar a morte de Jesus. Obviamente, nós todos sabemos, ou pelo menos admitimos saber, que Jesus, enquanto governador planetário desse nosso orbe maravilhoso chamado planeta Terra, um planeta de provas e expiações, e acredito eu ser um planeta de difícil manejo, mesmo com o espírito da escola de Jesus Cristo, ele, enquanto nosso Cristo planetário, ele sabia de tudo que iria acontecer com ele. E aí eu convido os senhores, os confrades e as confreiras a imaginarem comigo o coração de Jesus se fosse equiparado ao nosso coração de espíritos imperfeitos, como diz Emmanuel, presos entre a animalidade e a angelitude, espíritos ainda errantes e seareiros primários, apesar da última hora, mas seareiros iniciando a sua jornada na seara de Deus, dos conhecimentos das coisas de Deus. Se para nós, imaginem, se soubéssemos, assim como Jesus sabia, de tudo que estava por vir, que tudo que estava por lhe advir, como que nossos corações ficariam? Alguns estudiosos de outras correntes religiosas admitem, mesmo admitindo a cristandade, admitindo a divindade de Jesus, eles levantam a hipótese de Jesus ter experimentado uma tristeza sem ímpar, admitindo, principalmente os pensadores da patrística, da filosofia cristã primitiva, logo nos primeiros séculos após o cristianismo ter sido edificado, admitiam que, assim como a cristandade de Jesus lhe proporcionava uma felicidade sem igual, a tristeza que ele experimentou pelo abandono, pela oposição, pelas críticas, pela maledicência, por tudo de ruim que nós ofertamos ao Mestre quando ele esteve entre nós, tenha sido uma tristeza sem igual também. Para nós espíritas, e espero que os senhores concordem comigo, a literatura e a doutrina dos espíritos nos diz que isso não pode ser aceito dessa forma. Seja lá qual tenha sido a experimentação afetiva negativa do Cristo,
Mesmo qualquer negatividade do Cristo ainda está muito acima de qualquer felicidade que nós possamos experimentar em nossos atuais estágios evolutivos. Principalmente porque o Cristo sabia que estava a serviço do Pai, e muito mais a serviço do Pai do que qualquer outro ser reencarnante nesse planeta. E só isso para ele, como ele disse várias vezes em todos os evangelhos pelos quais nós temos contato, isso para ele lhe bastava e era a suprema e plena e definitiva alegria que ele podia ter enquanto espírito imortal. Mas lá na Santa Ceia, lá na última ceia pascual, para nós chegarmos a tenham bom ânimo, eu venci o mundo, ele começa falando aos discípulos. Logo após ter revelado que seria traído e Pedro ter instigado a João a perguntar ao Cristo, Jesus fala assim: aquele que me trair será esse para quem eu darei o pão. E ele molha o pão no vinho e entrega para Judas. Nós não sabemos ao certo, apesar de vários estudiosos admitirem que foi dessa forma, mas nós não sabemos ao certo se Judas chegou a ouvir essa fala. A maioria dos estudiosos acredita que essa fala foi aberta, que Jesus não tenha feito velado só a João e a Pedro. E por isso mesmo Judas, ouvindo as palavras de Jesus, como o próprio Evangelho de João narra, ficou-se apoderado. Satanás se apoderou dele, o opositor, e lembrando que Satanás é uma palavra em hebraico, que quer dizer opositor ou desafiante. O opositor se apoderou de Judas e Judas saiu correndo, né? E Jesus dizendo para ele assim: o que tem que fazer, faz logo. E a maioria dos discípulos nem entendeu direito aquilo, perguntaram assim: será que porque Judas tem a bolsa de dinheiro, Jesus pediu para ele comprar algo que esteja faltando à ceia? Mas o fato é que a maioria dos estudiosos, e particularmente, se vocês me derem licença, eu admito que eu acredito que tenha sido dessa forma, Judas teria ouvido o que Jesus falou, e daquele momento já deve ter saído dali extremamente irado, por não estar vigilante à obra que tinha que ser feita. Para quem não teve oportunidade de refletir sobre isso, a literatura espírita nos diz que Judas não traiu Jesus simplesmente como um ato de vingança ou de oposição. Ele estava cego pela a possibilidade, vendo a fama que estava circundando Jesus, ele estava preso à possibilidade de que, se entregando o mestre às autoridades, o povo se insurgisse contra o Sinédrio, contra o templo e contra Roma, e fizesse uma grande guerrilha, uma grande revolução, onde Jesus seria liberto e voltaria já como nosso mandatário e reinante do reino de Israel daquela época. Lê do engano, todos nós sabemos, mas no coração de Judas, era animado por esse desejo. Mas seja como for, eu acredito que Jesus tenha falado, Judas tenha ouvido, e naquele momento ele deve ter saído dali já decidido a fazer o que ele queria fazer. E aí segue-se a Santa Ceia com Jesus nos falando que onde ele estiver, ele levaria a gente, depois de nos dizer que na casa do Pai tinha muitas moradas, que ele era e é ainda o caminho, a verdade e a vida, e depois de ter anunciado para nós que ele pediria ao Pai que nos mandasse um novo Consolador, né? Do grego, Paráclito, que pode ser traduzido de várias formas, mas a forma melhor de ser traduzido, segundo os estudiosos de hoje, é de Consolador. Então Jesus dizia para a gente: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, na casa do meu Pai tem várias moradas e eu vou mandar um outro Consolador para vocês. Por quê? Onde eu estiver, eu quero que vocês também estejam. Então preste atenção. Ali, primeira coisa ele falou: um novo mandamento eu dou para vocês, que vos amem uns aos outros. E nós sabemos, segundo a narrativa dos outros evangelistas, que esse mandamento não tinha nada de novo. Por exemplo, em Mateus, se eu não me engano, lá já no capítulo 6, ele é perguntado: mestre, qual é o maior mandamento? E ele responde: o maior mandamento é que você vai amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua mente, todo o seu coração, todas as suas forças. E o segundo, semelhante a este, é amar ao próximo como a ti mesmo. Então não tem nada de tão novo esse mandamento, mas Jesus estava relembrando: amem vocês, sejam um exemplo do amor. Todos nós sabemos que a lei é essa: amar uns aos outros e amar a Deus sobre todas as coisas, e amar ao próximo como a ti mesmo. Mas eu estou pedindo para vocês que estão aqui no meu círculo íntimo, sejam um exemplo vivo desse amor. Então observem que Jesus, mesmo sabendo de tudo que estava por advir sobre ele, mesmo sabendo de todo o sofrimento que ele estava prestes a experimentar, mesmo sabendo de todo o abandono que ele estava por vivenciar, e
Admitamos que os antigos estejam certos de uma certa forma. Não estou aqui querendo levantar essa lebre, por favor, não me entendam mal. Mas vamos fazer um exercício mental, admitindo por um instante que os antigos possam estar certos. Jesus não estaria sofrendo, talvez, a maior tristeza e a maior decepção que um ser humano poderia estar sofrendo? Nos coloquemos no lugar de Jesus, então, como exemplo, se vocês acharem ser estranho demais essa percepção, façamos um outro exercício mental, vamos nos colocar no lugar de Jesus. Nós, enquanto espíritos imperfeitos, que nós ainda somos, se nós estivéssemos no lugar dele, quantas vezes pequenas decepções na nossa vida cotidiana foram suficientes para nos mergulhar num mar de tristeza, muitas vezes um mar de tristeza de onde nós demoramos a sair. Mas a questão é, independente do que Jesus estivesse sentindo, o exemplo que ele nos dá é o seguinte: eu quero que vocês estejam comigo para sempre. Eu vou mandar outro Consolador. Seja um exemplo desse amor que a lei manda. E aí ele segue o discurso dele falando que ele era a videira verdadeira. Ou seja, ele estava sendo o tronco por onde passa e por onde mina a seiva que nos permite frutificar. Ele é a videira e nós somos os ramos. Então, através dele, nós temos a chance de nos melhorarmos, de nos aperfeiçoarmos e sermos colaboradores cada vez melhores da obra do próprio Cristo, que é a obra de Deus. E ele pede: permaneçam na minha palavra, para que a seiva da videira possa passar pelos ramos que são vocês e que vocês possam frutificar. Por quê? Eu escolhi vocês. E eu disse para vocês todas as coisas que eu ouvi junto do meu Pai. Eu vos dei a conhecer. Mais uma vez, independente de qualquer tristeza que possa ter sentido Jesus, e qualquer que seja a forma de tristeza que nós ainda possamos não entender, né, mas não querendo entrar nesse mérito, nos coloquemos novamente no lugar de Jesus. Será que nós seríamos capazes de, mesmo frente a tudo que nós sabíamos que iríamos passar, como Jesus sabia, será que nós conseguiríamos manter essa faixa vibratória, esse padrão vibracional mental de querer amar incondicionalmente, independente de qualquer sofrimento que estivesse por ser infligido a nós? A questão é que ele fala: todas as coisas que eu aprendi com o Pai, eu te dei a conhecer. Ou seja, Jesus, além de tudo, nos trouxe aquela salvação que até então, na história da humanidade, era impensada em termos de divindade. Até então, a nossa raça humana, de espíritos reencarnados nesse planeta, tinha experimentado a vivência de um Deus punitivo, a vivência de um Deus que era separatista. Vocês são criaturas ínfimas, inferiores, e eu sou a divindade. Deuses que falavam isso. Deuses que se iravam, como na Grécia Antiga e na Roma, e se vingavam dos seres humanos. Nós vemos com histórias como a Odisseia, a Ilíada, de seres humanos e deuses degladiando, um tentando passar a perna no outro, e Jesus traz, pela primeira vez, pelo menos a primeira vez é que nós tenhamos notícias históricas, um Deus que fala de braços abertos: estou mandando para vocês o meu filho, ouçam e aprendam a voltar para o seio do meu colo, para que vocês possam conviver comigo na minha casa, junto comigo. Pela primeira vez na história da raça humana, um Deus chamava-nos novamente. Aí vocês podem estar pensando: mas os judeus não tiveram isso? Tiveram. Os judeus tiveram a chance de serem os primeiros a pensar, pelo menos a história diz que foram os primeiros a pensar que havia um Deus único e um Deus que haveria escolhido-os para que todos soubessem que um só Deus havia. Muitas vezes, esse próprio Deus, através dos profetas, ele vinha dizer sobre o amor que ele tinha. Mas muitos dos judeus não criam, não escutaram. E aí Jesus veio falando: acreditem, ele quer que nós voltemos para ele. Ouçam-me, porque ele quer que nós voltemos para ele. E aí Jesus começa a adentrar o final desse discurso falando: o mundo vai odiar vocês por causa do meu nome, por causa do meu exemplo, por causa das palavras que eu disse, e vocês as repetirão para que todos conheçam. Mas não esqueçam, eu vos escolhi do mundo. Olha como era grande o amor de Jesus. Aquele grupo de 12 homens, completamente simples, desprovidos de qualquer tipo de distinção material e intelectual. Foi escolhido a dedo, talvez muito antes de nascer, e provavelmente muito antes de nascerem, pelo Mestre querido, dizendo: eu confio no coração que eu vejo em vocês. Independente de qualquer que tenha sido
a pequenez material, intelectual ou moral de qualquer um dos apóstolos que circundaram Cristo, o Cristo olhava para o coração deles e via: o coração de vocês me é útil e me é agradável. Eu escolhi vocês do mundo. Só pensem que o mundo vai odiar a todos vocês. E se acautelem, porque nem todo o ódio do mundo vai apartar o amor que vocês terão a mim e o amor que eu terei a vocês. E aí, ele pede: testemunhai também vós, porque estáis comigo desde o princípio, quando ele nos diz: esperem, porque quando eu mandar o Paráclito, quando eu mandar o Consolador prometido, quando eu mandar o Espírito de verdade, ele vai testemunhar de mim, vai falar de mim, vai poder ensinar para vocês tudo que eu não pude ensinar. Eu só peço para vocês que, enquanto ele ainda não vier, testemunhem, deem testemunho de fé, permaneçam em mim, sejam insistentes, não temam. Quando forem chamados a qualquer dor, permanecei na minha palavra, acredite, deem testemunho. Isso é dar testemunho, é provar que a sua fé, aquilo que você acredita, é maior do que qualquer outra coisa que o mundo pode lhe infligir. Isso é testemunhar. Por quê? Jesus falava: vocês estão comigo desde o princípio. E lógico que a maioria dos estudiosos fala que esse princípio é o princípio do ministério messiânico de Jesus. Mas nós, espíritas, podemos e nos damos ao direito de pensar que princípio é esse? Será que esses espíritos já não estavam escolhidos desde o princípio, desde quando nós chegamos aqui como um rebanho de ovelhas sem pastor, para sermos abraçados pelo Mestre Jesus, para que ele fosse nosso paraninfo nessa jornada evolutiva? Será que os espíritos que reencarnaram como apóstolos já não estavam com Cristo desde o início? Mas isso independe, porque se vocês pararem para pensar um pouco, cada um de nós está sob a égide de Jesus, está com o Mestre Jesus desde o início da nossa jornada nesse planeta, seja lá de onde nós viemos, seja lá se nós iniciamos a nossa jornada hominal, inteligente nesse planeta. Mas nós estamos com Jesus desde o início. E isso deveria ser suficiente para que a nossa fé fosse o bastante para que nós testemunhássemos qualquer vitória sobre o mundo. E aí, ele fala: quando o Espírito da verdade vier, vos guiará para toda a verdade. Testemunhem, tenham paciência, tenham fé, acreditem. Por quê? Quando o Espírito de verdade vier, porque eu vou pedir para o Pai que ele venha, ele vai guiar vocês a toda a verdade. Nós temos que admitir, meus irmãos, que o Espírito da verdade, segundo a nossa crença, e eu acho que todos que estão aqui me ouvindo acreditam nisso, é o Consolador prometido que Kardec teve a honra e a sapiência e a destreza e a excelência, eu não tenho nem palavras para definir, para qualificar o que Kardec fez na codificação. Trazer a doutrina dos espíritos de maneira organizada, científica e moralmente, para mim, que sou um cientista, ou pelo menos me considero um cientista, é um desafio que eu vejo que para mim não seria possível, e eu sou circundado de vários grandes cientistas que eu vejo que para eles também não seria possível. O que Kardec fez em termos de consolação, de filosofia e de ciência, ainda vai ser visto nos tempos futuros como uma das obras científicas mais aquilatáveis, mais admiráveis da nossa história. Mas Jesus dizia que quando esse Espírito chegasse, aquele que nós acreditamos ser a doutrina dos Espíritos, o Espírito de verdade, que tantas mensagens nos deixou na doutrina dos Espíritos, ele nos anunciaria tudo aquilo que há de vir. E o que há de vir é a certeza de uma vida imortal enquanto espíritos. É a certeza de que a carne e a materialidade são veículos e são ferramentas transitórias das quais nós devemos nos utilizar para aprimorar a nossa moralidade. O corpo carnal e a materialidade que nos circunda, desde os alimentos até a tecnologia que nós estamos usando para termos essa conversa nessa tarde de sábado, eles são meras ferramentas às quais nós devemos ser extremamente gratos, sem dúvida, mas jamais apegados. O que há de vir é a certeza da imortalidade da alma. O que há de vir é a certeza de que há um Pai maior, que vela por nós e que nos mandou o seu Filho unigênito, Jesus, o nosso guia e modelo, o melhor guia e modelo, para que nós voltássemos definitivamente para o colo desse Pai maior. Isso é o que o Espírito Consolador iria nos trazer. E eu espero que vocês estejam pensando, assim como eu estou pensando, que frente a essas verdades, pelo menos frente a esses fatos que nós
nós preferimos acreditar ser verdades, isso deveria ser suficiente para que nós jamais desanimássemos, para que nós tivéssemos uma fé inabalável em olhar as dificuldades do mundo, dificuldades essa que nós ou pedimos para que nos acontecesse em nosso projeto reencarnatório, antes de nós reencarnarmos no planeta, e nos foi dada a chance, nos foi dado o mérito de passar por elas, ou consequência dos nossos atos enquanto espíritos imperfeitos reencarnados. Ou seja, a sapiência de que existe um Deus maior que nos aguarda de braços abertos, a sapiência ou a sabedoria de entender que Jesus é o nosso pastor, que vai nos guiar a esse Pai maior, a sabedoria e o conhecimento de uma alma imortal, que tem a eternidade, até onde nós sabemos, a alma é imortal e eterna, ou um pouco menos eterna, porque é eterno somente Deus, mas até onde a gente consegue entender a eternidade, nós temos quase todo o tempo do mundo e a imortalidade de uma alma. Sabendo disso, sabendo das reencarnações, da possibilidade da justiça divina reencarnatória, seria necessário que cada vez que nós passássemos, até pela maior das tribulações, nós parássemos, olhássemos para dentro de nós, porque a lei de Deus está na nossa consciência, e nos inquiríssemos, nos perguntássemos: o que me falta para acreditar? Por que eu ainda duvido? Assim como Jesus perguntou aos discípulos no episódio da tempestade acalmada, no meio do lago, eles todos no barco, e aquela ventania acometeu o barco de súbito, e eles disseram que: Senhor, não vê que estamos perecendo? Não vê que nós vamos morrer? E Jesus falou assim: por que vocês têm medo ainda? Será que tanto tempo comigo não foi suficiente para que vocês acreditassem? Será que nem todos os milagres e todos os fenômenos que eu fiz foram suficientes para vocês entenderem que o que a gente presencia nessa realidade é só uma faceta do que é a realidade do espírito imortal? Por que vocês ainda temem? E aí ele acalma a tempestade e faz essa cobrança para a gente. E assim, como ele fez essa cobrança, nesse último discurso dele, ele diz, depois de dizer todas essas verdades, os seus discípulos, enfim, caem em si ou pensam cair em si e dizem: eis, mestre, que agora você fala abertamente. E fala sem nenhuma parábola. Lendo engano, como se as parábolas não fossem estritamente necessárias ou importantíssimas para que nós entendêssemos o ensinamento moral, a semente, o germe de ensinamento através dos tempos. Uma parábola, com a sua capacidade de dar sentido às metáforas, ela é um veículo infinito e eterno de conhecimento. Se nós falássemos em palavras de hoje, assim como Cristo falou nas palavras do aramaico há 2000 anos, há mais ou menos 2000 anos atrás, hoje nós não entenderíamos, nem se a gente conseguisse transliterar de maneira fiel o que ele disse na palavra dele. E o que nós falamos do Cristo hoje, se nós mantivermos em palavras, provavelmente não vai ser entendido da mesma maneira nas gerações futuras daqui a alguns milênios. Então a parábola, ela é importante. Mas mais importante que a parábola é o exemplo, é o entendimento, é que nós possamos transmitir, que nós, através do entendimento do Evangelho, tenhamos o direito, a capacidade e o mérito de transmitirmos, através das histórias dos nossos atos, para gerações futuras, o que deve ser entendido sobre a fala do Mestre. E os discípulos, naquela feita, acreditavam, ou achavam acreditar, que, enfim, tinham entendido o que o Mestre vinha falar. Ali, aos 45 do segundo tempo, já na prorrogação, faltando minutos ou horas antes do Mestre ser preso e ser levado a julgamento, ali eles diziam: então agora a gente entendeu. E será que a gente entende mesmo? Será que a gente consegue parar para meditar minimamente do quanto ainda falta entender? Pascal, que foi um dos espíritos que participou da codificação, ele disse que o que a gente sabe, né, citando ele e René Descartes falam a mesma fala, né, os dois dizem: o que nós conhecemos é uma gota num oceano de ignorância. Né, o que nós sabemos, até o homem que sabe mais nesse planeta, dos nascidos de mulher, ainda é uma gota de sapiência num oceano de ignorância, num oceano que ainda está por ser descoberto. Mas ali, naquele momento, os discípulos falaram: agora que o Senhor falou abertamente, nós entendemos. Será que nós entendemos mesmo? E eles prosseguem o discurso: agora entendemos que sabe todas as coisas.
E não tem necessidade de que alguém te interrogue, Mestre Jesus. Por isso, cremos que você saiu de Deus. Prestem bem atenção, que isso vai valer muito para a nossa reflexão sobre o quanto que a gente projeta nossos desejos e nossas expectativas no outro, e justamente porque o nosso ego projeta essa expectativa quando ela é frustrada, porque o outro é tão incapaz, é tão imperfeito, é tão limitado quanto nós. Mas quando nós projetamos além dessa capacidade do outro, nos frustramos, o quanto que nós abrimos a porta para o desânimo e para a depressão. Eles dizem, agora nós entendemos, mestre, agora nós sabemos tudo. Mas lá no Jardim das Oliveiras, lá quando o mestre pediu para eles, fiquem comigo e orem, porque o espírito é preparado, mas a carne é fraca. Lá quando o mestre chamou-se, pediu para que eles dessem um exemplo de companheirismo, de solidariedade, de cooperação, o que eles fizeram, que é o que nós fazemos até hoje, quando somos chamados, muitas vezes, somos chamados pelo Cristo, e nós fazemos o quê? Dormimos. Nos entregamos ao cansaço do corpo físico, né? E dormimos sem muita culpa. A narrativa evangélica diz que eles dormiam placidamente, mesmo tendo dito que tinham entendido, que finalmente tinham entendido as dores que estavam por padecer nosso mestre. Mas Jesus seguia lá, firme, forte, orando. Então, para que vocês entendam que a narrativa, independente do que você queira acreditar enquanto espírita sobre a cristandade, a cristologia de Jesus, o fato é que a narrativa diz que ele por 2 vezes foi ali e cobrou, pediu. Poxa, vocês não conseguem orar nem 2 horas comigo. Eu estou aqui, vocês não conseguem entender o que vai acontecer comigo. Eu pedi para vocês orarem comigo. Nem isso vocês conseguem fazer. Vocês não conseguem se manter nem acordados. Mas numa cobrança admoestadora, lógico, a gente não pode entender o Cristo como cobrando, tendo expectativa, porque ele sabia de todas as coisas, mas numa tentativa de admoestar e falar assim, consultem a consciência de vocês, vocês acabaram de falar para mim que vocês tinham entendido. Será que vocês entenderam mesmo? Revejam isso, porque eu estou para voltar para o Pai, eu preciso deixar vocês aqui agora, por um instante, como ele fala no Evangelho de João, vou voltar depois, mas agora, por um instante, vocês vão ficar por sua conta. Lógico que a gente não sabe, a gente sabe que não era bem assim. Mas ele está cobrando. Será que nós conseguimos nos manter vigilantes nessas horas de agonia? Será que nas horas de agonia, de dor, até mesmo do nosso irmão, não precisa ser nem a nossa própria dor, mas será que nas horas de agonia e de dor a gente consegue ficar vigilante, acordado? Ou será que nós nos entregamos ao sono da ignorância, ao sono da fuga, ao sono dos prazeres fáceis, ao sono das paixões, ao sono da negação? O fato é que os discípulos que tinham dito que agora sim entendiam Jesus, naquela noite, antes dos guardas chegarem, naqueles momentos, naquelas horas que precederam entre a chegada e a prisão de Jesus, Jesus ficou orando na companhia somente dos espíritos, como diz a narrativa de um anjo que foi ao seu auxílio. Os discípulos, homens reencarnados, se entregaram ao cansaço físico, ao desânimo, e Jesus orava praticamente sozinho naquela noite. Por isso, talvez, quando os discípulos falaram antes, lá na ceia, que tinham entendido, Jesus respondeu, credes agora? Será que credes mesmo? Será que vocês já são aptos para saber de todas as coisas? Como quem já sabia que logo ali em diante, logo após, um pouco tempo depois ali daquela fala deles, eles estariam dormindo e eles estariam orando somente na companhia dos seres espirituais. Aqueles que tanto ele amou, tanto diziam amar ao Mestre, deixaram ele. Não abandonado, porque Jesus jamais poderia estar abandonado, mas não tiveram a oportunidade de vivenciar com Cristo aqueles momentos que precederiam a glória do Filho de Deus. E aí, Jesus, numa demonstração, fala o seguinte, eis que vem a hora, e chegou essa hora, para que sejais todos vós espalhados, cada um para suas próprias coisas, e me deixei sozinho. Mas eu não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Então, mesmo sabendo do abandono, mesmo sabendo que ninguém ficaria acordado com ele, e logo depois que os guardas do Sinédrio chegassem, que cada um iria correr para o seu canto com medo, mesmo assim ele deixa um exemplo. Não tem problema, eu entendo vocês. Vocês ainda temem, vocês ainda não entendem a grandeza de servir ao Pai até as últimas consequências. Mas não se preocupem, não se sintam culpados depois, como Pedro se sentiu culpado,
de ter negado Jesus. Como Judas se sentiu culpado de ter entregue Jesus, de ter traído Jesus. Não se sinta culpado, porque eu não vou estar sozinho. O Pai está comigo. Aliás, o Pai está com todos nós. Eu estou com vocês, desde o princípio. Então, olha como que Jesus, mesmo frente àquele suposto sofrimento, ele ainda perdoa, ele ainda continua amando e ainda dá exemplos de coisas que deveríamos seguir, de entendimentos que nós ainda não tínhamos e que precisávamos ter. Servir a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus, perdão, sobre todas as coisas e servir a Deus até a última consequência é saber que enquanto espírito imortal não existe nada nesse universo plausível que possa justificar seu medo, sua insegurança, sua falta de fé. Se somos todos espíritos imortais, se sabemos que estamos a serviço do Evangelho e que o Evangelho é a palavra viva de Deus, qual é, meus irmãos, qual é o motivo justificável, plausível que qualquer um de nós possa ter para temer o que quer que seja, para desanimar frente a qualquer dificuldade que seja, para sequer ponderar se afastar da verdade do Cristo por um segundo, tentando se proteger? E aí, Jesus entrega para a gente esse último ensinamento. Tenho-vos falado essas coisas para que tenhais paz em mim. Tudo que eu falei é para que vocês encontrem paz, para que a paz permita que vocês enxerguem com clareza e não temam, para que vocês saibam que eu estou com vocês, hoje e sempre, no mundo, nesse planeta de provas e expiações, que é o que Deus reserva de melhor para a necessidade de aprendizado de cada um de nós. Nós estamos aqui não por um castigo, como até mesmo alguns irmãos espíritas parecem achar. Nós estamos aqui por uma dádiva, nós estamos aqui por um mérito, nós estamos aqui porque Deus nos ama. E como um Pai amoroso, Ele sabe o que nós precisamos para o nosso ideal aprendizado. Então, estar no planeta de provas e expiações, nesse belo planeta Terra, é uma dádiva, é um mérito muito grande. É a prova máxima de amor que Deus pode ter com a gente. Mas é um planeta onde nós teremos provações. É um planeta onde nós teremos tribulações. É um planeta onde nós teremos dificuldades, onde nós vamos ter que espiar cada erro que nós cometemos. E vamos ter que provar de maneira indubitável, de maneira que não se deixe dúvidas de que aquilo que nós aprendemos sobre a lei divina já faz parte do nosso entendimento, já faz parte do nosso espírito. Por isso nós devemos servir a Deus até as últimas consequências, para mostrar que nós realmente entendemos a lei dele. Mas animai-vos, amai-vos e animai-vos. Eu venci o mundo. No exemplo de Jesus, a gente encontra cada ínfima necessidade de entendimento para que a gente possa vencer o mundo todo dia, todos os dias, toda hora, a qualquer hora. Porque lá em Mateus 24, quando ele fala o sermão profético, ele deixa bem claro. E é a única vez que a palavra salvação aparece com o sentido de nos salvar do mal, nos salvar da perdição. Ele fala: a iniquidade do mundo chegará tamanha que o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse sim será salvo. Animar-se, segundo o exemplo de Jesus, é saber perseverar até o fim, para ser salvo da ignorância da lei divina que ainda habita em nós, para que nós possamos ser, além de confrades, irmãos nessa família universal, e possamos cooperar com a obra do Cristo cada vez mais e melhor, que é o desejo que Deus tem para nós. E aí, para a gente comentar um pouco a passagem evangélica, eu vou trazer alguns ensinamentos, algumas reflexões exegéticas trazidas por Emmanuel e pelo nosso irmão Humberto de Campos. Emmanuel, lá no Caminho, Verdade e Vida, na lição 170, se eu não me engano, chamado Domínio Espiritual, ele nos lembra que nos transes afetivos, nos momentos de sofrimento, nas horas em que nós estamos pagando as dívidas do passado, ou sendo provados para mostrar o nosso valor do entendimento da lei divina, que nós já ostentamos em nosso espírito, nesses momentos que nós chamamos aqui de provações ou de tribulações, a gente demonstra exatamente aonde nós ainda somos falhos, quais são as forças exteriores que nos subjugam o espírito mortal. O quanto de exterioridade ainda pode nos dominar, um espírito que deveria ser totalmente livre,
justamente porque é imortal e quase eterno. Então, Emmanuel lembra para a gente que na hora da dor, observe aonde você fraqueja. Observe para onde você foge. Observe o que te impede de lutar frente a frente contra aquela dor. Lembrando que a dor é o veículo pedagógico mais eficiente que Deus tem para nós. A dor é inevitável. Estamos num planeta de provas e expiações. Agora, sofrer perante a dor é uma escolha nossa e tem a ver com o nosso egoísmo e a nossa ignorância da lei divina. Porque a dor é para ensinar, ela não é para punir. Então, quando nós estivermos frente ao sofrimento, frente à dor, vamos observar o que na materialidade do mundo ainda nos domina, ainda nos impede de enxergar claramente esse objeto pedagógico de Deus para nós. E Emmanuel ainda diz, essa dor, esse sofrimento, pelo exemplo de Jesus, o exemplo que Jesus nos dá de lidar com a dor e o sofrimento, revela a necessidade de sermos nós mesmos. Ser nós mesmos é sermos o que nós somos. O que nós somos? Espíritos imortais, numa seara bendita, infinita e quase eterna, em direção à perfeição do nosso Pai maior. É isso que nós somos. Eu estou médico, eu estou João Marcos, mas eu não sou médico e não sou João Marcos. Eu sou um espírito imortal, saído das mãos de Deus, simples e ignorante, e guiado por Jesus nessa seara de autodescobrimento, de autoaprimoramento. É isso que eu sou. Então, nas horas de dificuldade, eu preciso ter a consciência tranquila, como fala Emmanuel, e o coração fiel. Consciência tranquila e coração fiel, enquanto espírito imortal que eu sou. Porque eu, sendo espírito imortal, eu tenho que saber e tenho que admitir que a justiça de Deus, ela é a justiça de amor e caridade. Ela é suprema justiça, ela é perfeita. E a vontade divina é soberana. E a vontade dele é que eu me aprimore. A vontade dele é que eu entenda esse amor infinito que ele tem por mim. E que eu consiga enxergar além do corpo, além da materialidade, além das limitações que um planeta de provas e expiações nos dá. Isso é a consciência tranquila e o coração fiel que Emmanuel nos fala. E aí, eu quero contar para vocês rapidamente, para poder ilustrar o quanto que nós permitimos e abrimos a porta para que a depressão vá entrando devagarinho em nossos corações e vá tomando conta, devagarinho, como a erva daninha dos nossos espíritos, e nos atrapalhando a enxergar com clareza esse amor maravilhoso, infinito e eterno que Deus tem por nós. Eu queria contar para vocês rapidamente o conto do Humberto de Campos, enquanto irmão X, que está no livro Cartas do Alto, intitulado Anotações Simples, se eu não me engano, lição de número 44, para quem quiser depois ler na íntegra. E Humberto de Campos diz para a gente o seguinte, que perguntaram para ele como que a gente faz frente às decepções do mundo. E ele nos lembra, olha, para a decepção do mundo, para o desânimo, para esse esmorecimento que a carne e a materialidade humana experimenta e tem que experimentar, só o Evangelho. Não tem outro remédio, não tem nada melhor. E para ilustrar essa fala dele, ele conta para a gente que o Espírito das Trevas, certa feita, ele resolveu fazer uma liquidação nas lojas das ferramentas que ele usava para poder obsidiar a nós, espíritos encarnados. E aí, no balcão de vendas da loja da promoção, né, da liquidação do Espírito das Trevas, tinha várias ferramentas que ele usava. Umas com rótulo de ódio, maledicência, desespero, inveja, crime. Todas as ferramentas estavam ali dispostas em liquidação. E aí, no meio delas, tinha uma toda douradinha, em forma de cunha, como se fosse uma pá, uma colher, né? E ela se sobressaía das outras, porque ela tinha a plaquinha de nome Desânimo, e ela estava bem carcomida, bem desgastada mesmo, meio enferrujada. Você via que já tinha muito uso, tinha sido muito usada, muito mais usada do que as outras que estavam ali. E ela, apesar de ter sido a mais usada, a mais desgastada, ela era a que estava mais cara. E, obviamente, qualquer um de nós teria a curiosidade de perguntar ao nosso irmão Espírito das Trevas qual o motivo de uma ferramenta tão desgastada, tão velhinha, tão usada, tão carcomida, ter um valor tão mais alto que as outras. E aí Humberto de Campos nos narra que o Espírito da Sombra respondeu com muita simplicidade. Essa ferramenta desgastada que vocês estão vendo, mas que é a mais cara, ela é a que eu uso com mais facilidade. E ela me serve, nos meus propósitos, muito melhor e muito mais do que todas as outras. Por quê? Porque pouca gente sabe que o desânimo me pertence.
Façamos agora um minuto de reflexão de nós para conosco mesmo. Olhemos bem intimamente no nosso coraçãozinho e façamos o seguinte exame autoconsciencial. Será que algum de nós já tinha pensado nisso antes? Será que alguma vez eu parei para pensar que o desânimo talvez seja a ferramenta mais eficaz que os nossos irmãozinhos rebeldes e menos esclarecidos da lei divina têm para nos afastar do caminho do Evangelho? Eu confesso para vocês que até ler essa lição, até ter tido contato com essa lição do Humberto de Campos, eu não fazia nem ideia. Muito pelo contrário, eu era uma pessoa que aceitava um desânimo como consequência natural do desgaste da vivência de um espírito num planeta de provas e expiações. De um espírito reencarnado num planeta de provas e expiações. Eu sempre deixava o desânimo me abater como quem diz assim, mas eu estou cansado, mas eu estou com sono. Jesus está orando, mas eu estou com sono, deixa eu dormir um pouquinho. O dia foi difícil, eu tive muito desgaste hoje. Eu nunca parei para pensar que isso era eu mesmo abrindo as portas para que os espíritos rebeldes e ignorantes da lei divina pudessem entrar dentro do meu coração e fazer uma devassa. Por quê? Como o próprio Espírito das Trevas fala no ponto de Humberto de Campos, com essa ferramenta chamada desânimo, que quase ninguém percebe que é dele e é a ferramenta mais eficaz dele, ele vai cavando, abrindo devagarinho milhares de corações nesse planeta de provas e expiações, e aí cavando e abrindo devagarinho esses corações invigilantes, ele vai enfiando uma por uma das outras ferramentas que ele dispõe. E não precisa de muita destreza mental para que nós cheguemos a uma conclusão simples de que se nós deixarmos o desânimo aumentar em nós, logo vem a tristeza, logo vem a desesperança, logo vem a culpa, logo vem a culpabilidade, querer culpar os outros pelos seus infortúnios, logo vem a dúvida, vem a falta de fé, vem os deslizes. Aí você começa a se permitir certas coisas que você, na sua consciência perfeita, não se permitiria. E quando você vê, você tropeçou, você foi escandalizado por uma simples pá, uma simples cunha. Que você, invigilante, deixou que os nossos irmãozinhos menos esclarecidos usassem para cavar o seu coração invigilante e plantar todas as outras. E aí você se percebe um espírito manejado por todos os nossos credores do passado, todos os nossos cobradores do passado, que querem, muitas das vezes, atrasar a nossa restituição do perdão, atrapalhando o nosso aprendizado. Então, meus irmãos, eu espero que o conto de Humberto de Campos tenha servido para que nós todos percebamos que, sim, nós somos invigilantes. Não podemos ser vigilantes o tempo todo num planeta de provas e expiações, mas não podemos também tentar nos defender, dizendo que você não sabia que é necessário ser vigilante. Principalmente depois de agora, que Humberto de Campos nos ensina que o desânimo, a invigilância que permite o desânimo entrar em nossos corações, é a principal ferramenta dos nossos irmãos rebeldes à lei do Cristo, que pode vir a nos atrapalhar a entendermos cada vez mais e melhor o Evangelho do Senhor. E Emmanuel, voltando a um outro comentário de Emmanuel no livro Abrigo, no capítulo 15, intitulado Atribuições, ele diz: se o mestre aludiu tanta vez à necessidade de ânimo sadio, é que o mestre não ignorava a expressão gigantesca dos serviços que esperavam os colaboradores. Por isso ter ânimo é tão importante. Que você não tenha ânimo, se permita ser cansado, se permita ser abatido, mas não deixe o desânimo cavar o seu coração demais. Se você não for capaz de manter o otimismo que Chico, que Divaldo, que uma Madre Teresa de Calcutá, que um São Francisco de Assis ostentavam, se nós não somos capazes de ostentar esse nível de ânimo, se nós temos que tropeçar ainda num certo desânimo, mas que nós tropecemos sabendo que é necessário levantar imediatamente, tão logo a gente consiga, para que essa ferramenta do Espírito das Trevas não possa minar as nossas forças de servir ao Cristo. E Jesus sabia disso. Por isso que ele dizia: tende bom ânimo, olhem o meu exemplo, olhem o meu exemplo, olhem o que eu passei. Percebam, depois que vocês refletirem sobre essas palavras, depois que tudo for consumado, lembrem de tudo que eu passei. Lembrem que eu passei por tudo sem murmurar, sem dizer uma palavra de ofensa, sem reclamar uma gota de justiça perante os homens. Por quê? Eu sabia que o Pai estava comigo. Eu estava animado da minha crença no amor infinito do Pai. Eu estava extremamente animado
da crença de que eu estava sendo uma ferramenta de Deus conforme a vontade dele queria. E Emmanuel segue dizendo para a gente o seguinte: a experiência humana nesse planeta, ela ainda é um conjunto de fortes atribulações. Nossa vida ainda é, nesse estágio evolutivo que nós estamos, um conjunto infinito de atribulações. Lembre-se, nós estamos oscilando entre ter que expiar as nossas faltas passadas e ter que provar os nossos aprendizados até as últimas consequências. Então, a nossa vida é um mar de atribulações, sem dúvida, mas é um mar de atribulações tão mais revolto será quanto maior for a nossa resistência, rebeldia em nos mantermos ignorantes da lei divina. Por quê? Se nós pararmos para pensar, à medida que nós mais entendemos a lei divina, mais nós seremos cobrados. A quem mais é dado, mais será cobrado. Então, se nós já estamos esmorecendo frente às atribulações atuais, que ou são consequências dos nossos atos, ou são expiações ou provações às quais nós mesmos pedimos e tivemos o mérito de receber, se eu já estou esmorecendo frente a isso, como que eu posso pegar o aprimoramento intelecto-moral que eu estou angariando para que, revertendo-o em conhecimento do Evangelho, possa contribuir mais e melhor com a obra do Cristo? Se quanto mais eu recebo, mais eu serei cobrado. Se eu estou esmorecendo nisso, eu não vou receber mais, porque eu não tenho condições de ser cobrado além. Então lembremos que assim como a quem mais é dado, mais será cobrado, nós precisamos nos empoderar. É uma palavra muito usada em psicoterapia hoje em dia. É preciso que nós nos empoderemos. Empoderar é ter a ciência, a sapiência, ter a condição sóbria de entender onde estão as minhas limitações. Mas, mesmo imperfeito, eu sou um ser perfectível. Meus limites estão aqui para que eu possa ultrapassá-los, para que eu possa me aprimorar deles e não me deixar abater. A imperfeição serve como estímulo. A imperfeição, a ignorância são oportunidades. Elas nunca devem ser vistas como castigo ou como pontos de desestímulo nosso. Porque senão a gente vai achar que a nossa vida é sempre uma ilha de amargura, de preocupação, cercada de todas as tribulações do mundo, e aí você sempre vai ser do mundo. Você não vai ser um espírito no mundo, você vai ser um espírito que ainda é do mundo. E isso tem uma diferença muito grande. Por quê? Se nós não entendermos o nível de solicitação que nós mesmos fizemos a Jesus, que nós pedimos, mestre, eu já entendo aonde eu preciso melhorar, eu já consegui perceber onde eu preciso me adequar e me aprimorar para ser um cooperador melhor na sua obra. Eu já entendo. Deixa eu voltar lá e tentar acertar, e tentar corrigir meus erros do passado. Deixa eu tentar restabelecer o bem que eu retirei pela minha ignorância. E Jesus nos dá isso pela sua infinita bondade e pela permissão do Pai. Então, jamais Ele poderia nos ceder isso para que nós fiquemos desanimados, ou ociosos, ou de brincadeira. Nós não podemos esquecer que a cada segundo da nossa existência, seja reencarnado ou seja na erradicidade, nós estamos em serviço e em testemunho. Nós estamos aqui para trabalhar, para melhorar o nosso planeta, a nossa volta. Estamos aqui para o Evangelho se edificar e através do nosso exemplo. Através do nosso exemplo. E aí, outro comentário de Emmanuel, que essa está no Palavras de Vida Eterna, lição 136, chamado Na Vitória Real. Essa lição é bem interessante para a gente entender o quanto que a gente não precisa ficar desanimado, o quanto que a gente não pode se deixar bater. Né? Jesus, naquela situação, sabendo que estava a poucos passos de desencarnar, a poucos passos de um sofrimento carnal que muitos de nós não teria condição de aguentar nem metade do sofrimento carnal que ele aguentou, sem padecer, sem perecer, ele mesmo assim, dizia para a gente categoricamente, sem titubear: eu venci o mundo. Vocês estão prestes a presenciar o que é a vitória de um espírito reencarnado no planeta Terra. Em que nível de vitória que um espírito reencarnado no planeta Terra pode ter sobre o mundo? Vocês estão prestes a presenciar o que pode ser permitido a vocês: vencer esse mundo de iniquidade, de ignorância da lei divina. Então tenham bom ânimo, porque tudo o que acontece é para aprimoramento de todos vocês. E aí,
Ocorre porque isso tudo, esse sofrimento, essa chance de aprender, ocorre porque todos nós, enquanto espíritos em aperfeiçoamento, não estamos na Terra para vencer no mundo. Nós estamos para vencer o mundo. E essa frase de Emmanuel eu vou eleger no nosso debate de hoje como uma frase máter, norteadora do nosso aprendizado. Nós estamos aqui para vencer o mundo, principalmente o mundo de ignorância da lei divina que ainda habita em nós. Nós não estamos para vencer no mundo. A nossa vitória não tem que ser aos olhos dos nossos irmãos de jornada. A nossa vitória não tem que ser nem mesmo aos olhos dos nossos espíritos familiares. Ela tem que ser aos olhos de nós perante Cristo, de nós perante Deus. Uma vitória sobre a nossa ignorância, uma vitória sobre a nossa imperfeição. Então lembrem-se, meus irmãos, que tudo o que acontece em termos de sofrimento não é punição, não é castigo, não é para desanimar, é uma oportunidade de vencer o mundo de ignorância que a gente ainda ostenta. E aí, o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, no item 5, para vocês verem que eu não estou mentindo, para quem possa, por acaso, achar que a gente possa estar se equivocando, o próprio Espírito da Verdade dá essa mensagem, dizendo o seguinte: neste momento, e esse momento é a todo momento, o nosso momento de hoje não é diferente do século XIX, de Kardec, Deus procede nesse momento ao censo dos seus servidores fiéis. Deus está fazendo um censo. Deus está observando quem são seus servidores fiéis. Está começando a passar nota, passar revista de todos os seus servidores fiéis. E já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente. Prestem atenção. Palavras do próprio Espírito de Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, item 5. Ok? Quem tiver interesse, pode ir lá verificar. Deus, o próprio Espírito da Verdade já fala, Deus está recenseando a cada um de nós e já marcou com o dedo todos aqueles onde o seu devotamento é apenas aparente. A fim de que, por que Deus marcou com o dedo o pessoal que finge ser um bom trabalhador, mas que ainda não consegue ser? Para que esses que acham que entenderam o que Jesus veio falar, mas na hora do sofrimento de Jesus, do padecimento de Jesus, do padecimento de Jesus, estavam dormindo no Jardim das Oliveiras, que somos todos nós que ainda achamos que entendemos alguma coisa da lei divina, mas na hora que somos chamados a testemunho ainda trememos nas bases, muitas das vezes, nós até corremos dessa oportunidade. Deus nos marca com o dedo para que a nossa ignorância e o nosso desânimo não usurpem o salário dos servidores animosos, não atrapalhem a vida daqueles e a jornada daqueles que já estão dispostos a servir até as últimas consequências. Por quê? Todo aquele que não recuar diante da tarefa que é apresentada, assim como Jesus não recuou em momento nenhum, ele sim é digno de participar dessa grande obra de regeneração pelo Espiritismo. Emmanuel fala no livro Consolador, se eu não me engano, a questão é 290, né, quando ele pergunta para ele qual é o principal roteiro iluminativo no planeta Terra para que a gente possa evoluir espiritualmente, ele fala, não tem roteiro iluminativo que supere o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O melhor roteiro é o Evangelho, ponto final. E a obra definitiva do Espiritismo é fazer com que a consciência profunda do Evangelho de Jesus possa ser edificada na mente de cada um dos nossos irmãos de jornada, enquanto espíritos reencarnantes, nesse maravilhoso planeta de provas e expiação. Então, quando nós falamos que o Espiritismo irá regenerar a Terra, nós estamos admitindo que cada um de nós é um trabalhador da última hora, que está sendo chamado a vivenciar o Evangelho nas suas últimas consequências, sem sequer duvidar, que dirá tremer nas bases, sem sequer em nenhum momento questionar qual possa ser a vontade divina e nos acontecer esse ou aquele despropósito, ou esse ou aquele sofrimento. Os verdadeiros trabalhadores do Cristo, independente de qual seja a religião, são aqueles que já entenderam que a gente não pode recuar frente a nenhum desafio. Que nós já temos a plena condição, intelecto e moral, de olhar até o sofrimento mais dorido, cara a cara, face a face, com a consciência da justiça divina e com o coração tranquilo de estar obedecendo à vontade de Deus. E Emmanuel nos fala isso, e Emmanuel comenta essa lição do Evangelho, trazida pelo próprio Espírito de Verdade, da seguinte forma.
Emmanuel, no livro O Espírito da Verdade, né? O livro da Esperança, que é onde ele comenta as lições do Evangelho segundo o Espiritismo. A lição se chama Ser Espírita, se eu não me engano, lição de número 70. Emmanuel fala assim: fala-se no mundo de hoje, e isso década de 40 e 50, tá, gente? No mundo daquela época, o que a gente ainda fala hoje, se o mundo tivesse reduzido a uma casa em ruínas. Tem gente que fala que a humanidade jaz no processo de desagregação. Ainda jaz. Sempre houve uma humanidade querendo se desagregar. Sempre houve uma humanidade, como o próprio Cristo falou quando viu a multidão que lhe pedia pão, antes da multiplicação dos pães, segundo a narrativa de Marcos, como ovelhas sem pastores. Marcos diz que ele se compadeceu da nossa miserabilidade, porque olhou para a gente como ovelhas carentes de um pastor. Então nós sempre vamos achar que o mundo está em ruína, que a humanidade está desagregando, que nós estamos na mais indelével, inexorável degradação. Sempre vai haver isso enquanto houver ignorância da lei divina. Mas Emmanuel nos lembra também que o espírita, onde surge a destruição, ele tem que ser aquele que traz o apelo ao refazimento. Toda vez que nós estivermos frente a situações que tendem a desagregar, tendem a destruir qualquer manifestação da lei divina, a gente tem que ser aquela estrutura firme que vai chamar todos ao refazimento. Onde estoura a indisciplina, onde o ser humano queira chutar o balde e dar vazão ao seu instinto, que nós ainda temos de sobra, que nós espíritas, enquanto entendedores do cristianismo redivivo, podemos ser o esteio da ordem. Aquele lugar que está tão fincado no chão que todos vão poder se apoiar sem se derribar. E onde quer que lavre o pessimismo, onde quer que as pessoas estejam desesperançosas, onde quer que os nossos irmãos das trevas já tenham conseguido, com a cunha do desânimo, cavar os corações, a gente tem que se erguer de imediato para sermos os mensageiros da esperança. Não há outra forma de servir o Cristo, além do nosso exemplo e nosso testemunho, do nosso entendimento da lei divina e aplicabilidade prática do Evangelho no nosso cotidiano. Porque somente conseguiremos cooperar legitimamente com a obra do Cristo por aquilo que nós somos, e não aquilo que nós temos, não aquilo que nós sabemos, por aquilo que nós somos. Aquilo que de nós vai sobreviver a qualquer desenlace, em qualquer época da nossa existência espiritual. E aí, Emmanuel, para a gente começar a nossa conclusão, o livro Vinha de Luz, capítulo 155, intitulado Tranquilidade, ele nos lembra: a Terra, sim, é uma escola de trabalho incessante. A gente fala tanto, e eu repeti tanto para vocês nessa nossa debate de hoje, nossa reflexão de hoje, planeta de provas e expiações. E eu garanto que, assim como eu, por muitos anos, ouvi essa frase de maneira negativa, ouvi essa frase achando que estar aqui era um castigo, não entendia que, assim como Emmanuel nos chama a atenção, nosso planeta de provas e expiações é, sim, uma escola de trabalho incessante. E a melhor escola que nós poderemos estar matriculados, porque aqui nós fomos matriculados pelo próprio Pai Maior. Então, sim, teremos obstáculos e sofrimentos. Mas esses obstáculos e sofrimentos são orientadores do nosso aprendizado. Eles nos guiam através do crescente entendimento de quanto a dor pode ser pedagógica e quanto que eu não preciso sofrer enquanto espírito imortal. E aí ele também diz que é indispensável para a gente, então, se renovar nessa paz do Cristo. Lembra que o Cristo falou: eu digo essas coisas para que vocês tenham paz em mim e tenham ânimo através dessa paz, para entender que todos nós podemos vencer o mundo. Para ter paz, para vocês terem ânimo, para entender que todos nós podemos vencer o mundo. E através disso a gente ter a sobriedade, a capacidade de examinarmos a lei divina que está na nossa consciência para todos nós sem distinção, mas examinarmos como homens de bem que queremos ser e com mais compromisso, para que nós entendamos qual missão somos chamados a cumprir em favor da nossa própria evolução, em favor de si mesmo. E concluindo, meus irmãos, Emmanuel nos lembra no livro Escultores de Almas, capítulo 14, intitulado Véspera da Alegria, e eu achei esse título muito cabível, porque se há sofrimento, se há tribulação, é porque ela é a véspera da alegria, do entendimento da lei divina. Ele nos lembra que o sofrimento está em nós. O sofrimento está em nós. Endossando aquilo que eu venho falando para vocês nessa palestra.
A dor é obrigatória. Agora, o sofrimento é opcional. Ele está em nós. Está em nós. E estando em nós, ele é plenamente manejável pela nossa consciência, pelo nosso entendimento da lei divina. E então, meus irmãos, entendamos que seja qual for o nível de sofrimento que você esteja experimentando nesse exato momento, ouvindo as minhas palavras, saiba que cada um de nós precisa desse sofrimento para que a gente possa nos renovar todo o tempo no Evangelho e no entendimento da lei divina. E lembremos, nessa imagem que eu trouxe propositalmente, que se nós achamos que o nosso sofrimento é insuportável, se nós achamos que o nosso sofrimento é injusto, se nós achamos em qualquer momento que o nosso sofrimento não deveria sofrer, doer tanto, lembremos que sempre vai haver alguém que vai sentir uma dor maior que a nossa. Que o exemplo de Maria possa trazer para a gente essa renovação de saber que a dor que existe em você agora é um convite de Deus e do Mestre Jesus para renovar o seu entendimento da lei divina. E vamos lembrar, para finalizar, que ele disse para a gente, Mateus 28, 20, último versículo do Evangelho de Mateus. Jesus prometeu para a gente que estaria conosco todos os dias, todo santo dia, sem exceção, até a consumação da era. Agradeço a atenção de todos, espero que a gente tenha conseguido trazer o mesmo nível de ensinamento de reforma íntima que vocês me proporcionaram, me permitindo fazer esse estudo nessa tarde de sábado. Muito obrigado, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja convosco, e se houver alguma questão, algum debate, eu estou apto para a gente debater, por gentileza. Nossos agradecimentos, Dr. João Marcos, por esses ensinamentos que o senhor trouxe para nós. Muita gratidão. Amém. Gratidão recíproca. Muito obrigado. Amém. Vou convidar a Fátima Lovati para fazer a nossa prece, aproveitando esse ambiente harmonioso. Então, queridos irmãos, vamos agradecer. Agradecer a esse irmão que aqui esteve, Dr. João Marcos, para nos lembrar de todo o ensinamento do Pai. Que possamos ser mais vigilantes. Que quando o desânimo bater, possamos levantar a cabeça e seguir adiante. Fazer uma prece, voltar a nos ligar à espiritualidade maior para seguirmos a nossa jornada. Como ele mesmo disse, nos lembrou que Jesus está conosco a todos os momentos, até o fim da era. Então, mestre amigo, agradecidos por mais este encontro, por poder bebermos do teu ensinamento. Que não desanimemos, Senhor. Se estamos aqui, foi porque aceitamos o convite para estarmos nesta hora, neste momento de transição. Que possamos renovar as nossas forças a cada dia, a cada minuto. Como os nossos irmãos de antigamente, que lá na era, quando iam para os circos, iam cantando, iam louvando, mesmo sabendo o que os aguardava. Que possamos sermos assim também, Senhor. Que possamos continuarmos cantando, louvando, levando o teu bom ânimo a nós e a quem estiver conosco no caminho. Que possamos seguir adiante, principalmente neste momento, que mais o nosso planeta precisa. Que não desanimemos. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.